Olá, minha gente. Isto aqui é a live. É a live em que você assiste na hora que você puder. E que eu também gravo na hora que eu consigo. Nesse fim de ano turbulento, minha gente. Cheio de coisas para a gente ainda resolver e dar o desfecho a esse 2021 inenarrável. Vamos usar esse adjetivo para 2021? Inenarrável. Mas bom, o ano de 2020 que também foi intenso. Pô, existem mesmo adjetivos para o que todos nós vivemos ao longo desses últimos 2 anos. Intenso. Poxa, intenso. Um filme intenso. Né? O que é uma pandemia global no contexto brasileiro, com toda a catástrofe elevada à enésima potência. Enfim. Bom, né, triste em vários aspectos, difícil, e que todos nós tivemos que, de alguma parte, lidar com esses desafios. Bom, mas esse vídeo, que poderia ser, claro, uma retrospectiva, se alguém, a gente conversa, uma retrospectiva, uma fala sobre esse fechamento de ano. Eu estou gravando, na verdade, para falar desse livrinho aqui. As pessoas têm procurado para saber, mas rapaz, como assim? Você faz um livro aí, está um livro pronto? Como é que é assim? É uma coisa assim meio aérea. Meu amigo, minha amiga, é um livro lançado por um filósofo, é de filosofia. A performance é você realmente ver um livro sendo lançado por um filósofo. Como é que você imagina um filósofo lançando um livro? Assim, é isso daí. E está tudo bem. Mas, para minha sorte, contando aí com uma equipe de apoio, também que vamos dialogando mais, temos a querida editora universitária da UESC, pessoal, nossa, carinhoso demais, pessoal gentil, enfim, todos elogios, que estão lançando essa obra a partir do site deles. Então vocês já podem achar no site, gente. Isso, aproveitem que tem site deles e está com preço maravilhoso. E eu aproveito para gravar esse vídeo, na verdade, para também anunciar que está cadastrado na Amazon. Então chega em sua casa, assim, vai, assim, você já é aquela pessoa que sei lá, compra uma bala verde e uma agulha na Amazon. Agora você também compra o livro, vai chegar até você. E nessa semana, já anunciando, o livro também estará nas livrarias de Salvador. Estão providenciando essa semana. É uma live, tá? Essa semana é 13 de dezembro. Enfim, daqui por diante, o tempo que você estiver aí ouvindo, podemos estar aí diretamente com os livros no estoque também das livrarias físicas. E depois a gente vai vendo, vai acontecendo, como é que tudo isso vai se dar para um lançamento, um momento em que nós possamos nos encontrar e conversar assim, sobre o que deu na minha cabeça para escrever um livro de filosofia. Eu que, para algumas pessoas, assim, sou escritor de literatura, para muitos, inclusive, assim, especificamente de literatura infantil e juvenil, que eu tenho muito orgulho de todos esses títulos, mas, assim, para todo um grupo de pessoas, eu sou professor de filosofia, gente, é sério, olha só. Professor de filosofia, ali, né? E um professor de filosofia que quis alguma força, que vão lá chamar o quê? Percorresse muitos dos caminhos da filosofia na educação básica e no ensino superior. Gente, eu já dei aula para Fundamental 1, eu já dei aula para quarto ano. Imagine, era uma espécie de furacão colorido. Eu aprendi todos os filmes da Pixar para estar lá. E assim, eu sei todas aquelas animações, porque quando começa a loucura, só uma animaçãozinha de 2 minutos, assim, pessoal, de repente, opa, vamos lá, gente, qual é a diferença entre a animalidade no ser humano e nos outros animais? Por exemplo, a diferença do ser humano para um cachorro. Professor, eu tenho um cachorro. Aí eu também tenho, tal, aquela coisa. Já foi quarto ano, quinto ano, já também no F2, também tenho esse orgulho de fazer isso hoje em dia, ali para aquela, né, sexto ano, né, que traz a frase do Leandro Carnal,
Quem já deu aula no sexto ano é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Bom, então a gente é capaz aí, é claro, me sinto também plenamente realizado para trazer um pouco dessas narrativas que foram elaboradas ao longo dessas aulas. E que também já dei aula para o ensino médio, para o ensino técnico integrado, para ONGs, e também foi no ensino superior, dando a disciplina de Introdução à Filosofia, que eu senti falta de um material, assim, existem inúmeros livros e existem inúmeros textos maravilhosos de Introdução à Filosofia. Eu sentia falta só de um livro mais narrativo. Eu quis escrever um livro que eu queria ler, é só isso. Não, nossa, assim, chegou, poxa, gente, não tem livro de introdução à filosofia no mercado. Agora tem. Não é isso. É porque a gente também escreve os livros que gostaria de ler. E, então eu quis trazer essas ideias, esses conceitos, como causos mesmo, como ideias com algum sentido de uma narração. Foi essa a ideia, em que eu pudesse dialogar, inclusive, com vários públicos diferentes, que se sentissem contemplados. Porque, assim, você sabe que chega a curiosidade pela filosofia chega de vários lados. Chega de quem gosta de cinema, de estética, chega de quem é meio nerd, assim, gosta de filosofia da ciência e lógica. Super gosto também, gente. Eu, se tivesse mais talento ainda, seria um grande, lógico, estaria fazendo altos cálculos. Por enquanto, a gente está ali, né, nas tabelas verdade, né, mas já é uma coisinha legal. Enfim, sim, vem pessoal da religião, assim, pessoas que fazem essa ligação, esse elo. Tem pessoas que vêm por uma vontade de ver a filosofia como arte de viver, algo extremamente legítimo mesmo. Né? O filósofo perdeu um pouco essa coisa de ser alguém que pudesse dar conselho. Ele, não, eu deixo as coisas em aberto. Gente, a vida em aberto está duríssima, tá? Assim, não, deixa aí, alguém vai e fala para ele. Não tem ninguém falando, não. Então é ótimo ter alguém com alguns conselhos. Então, filósofas fiquem à vontade de trazer o estoicismo, trazer aspectos da filosofia existencial que possam servir mesmo de orientação, que a gente está meio perdido, tá? E também aspectos políticos, enfim. E eu quis trazer esses eixos temáticos a partir de histórias que eu achasse interessantes da filosofia. Bom, por exemplo, o que foi aqui, desde, assim, eu falei do cinema, por exemplo, eu sempre achei interessantíssimo que as oficinas de roteiro de cinema que eu ia, Aristóteles era citado. Eu sempre ia assim, tipo, não, deixa eu ir aqui para uma oficina, esquecer filosofia, né? Ficar um pouquinho assim, ver só exemplos de roteiro, aquela coisa. Aí vem o sujeito e começa com Aristóteles. E aí eu fui ler manuais de roteiro de cinema e tem desde Sid Field, aquela galera mesmo que o pessoal lê para poder fazer roteiro de Hollywood. Não é nem assim, não, Godard, não, Hollywood-daço, assim, Sid Field, Robert McKee. Eles lá citando a poética toda de Aristóteles, mostrando todo o esquema. Aí eu quis escrever sobre isso, por exemplo, é um dos textos. Mas também tem um livro que me interessa muito, Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade. Sempre achei muito louco o que um matemático quer fazer num livro sobre a felicidade. Eu fui lá e escrevi um texto sobre isso, mas tudo isso como se fosse um ensaio de apresentação, em que, assim, tem um estilo do ensaio, mas, ao mesmo tempo, eu sei que quem está lendo também para se iniciar. Né? Então, é um ensaio com piscadelas. Olha, mas isso aqui significa esse conceito, tal, essa história. Então, não é um ensaio de iniciados, são ensaios de iniciação. Então, tem sobre as medievais, as filósofas medievais. Sim, temos, e assim, existem textos absolutamente incríveis. De Hildegard von Bingen, tem, Juliana de Norwich, e assim vamos, desde também um texto que sempre quando eu vi, assim, me causou um espanto, lendo sobre a história da Bahia, foi um livro escrito por Luiz Anselmo, né, que é o nome de um
de um bairro de Salvador, Luiz Anselmo, não lembro que é o nome, era o nome de um professor da Faculdade de Medicina aqui da Bahia. E na época a Faculdade de Medicina, no século XIX, na Bahia o pessoal era, antenado em tudo mesmo. E ele escreveu um livro pró-abolição da escravatura. Luiz Anselmo era um homem negro, nascido assim em Santa Amaro, e ele escreveu um livro pela abolição, e tem toda uma passagem lá, um capítulo inteiro chamado a abolição e a filosofia, como a filosofia trataria a abolição da escravatura. E ele usa exemplos dos filósofos da época, né, que são os filósofos mais fortes aqui no Brasil à época, na Bahia principalmente, como Auguste Comte, né, desde o positivismo, e assim, como ele vai citar também outros ao longo da história. E aí, bom, quis escrever também para apresentar, além desse texto, essas correntes filosóficas que ele cita. E desde também das questões religiosas, a racionalidade religiosa, que é como é que dialogamos em espaços públicos a partir de crenças privadas, que são crenças de estatutos, em que isso vai se misturando cada vez mais no Brasil. E, assim, um texto que coloca como é que, por exemplo, funcionou isso numa época que a gente imagina que não existisse diálogo nenhum, que é o período medieval, quando, na verdade, tínhamos um Tomás de Aquino citando os árabes para poder trazer sustentação nas teses teológicas. Então, assim, até ali, do que se poderia dizer um clima extremamente severo, e que tem muitas nuances, enfim, havia uma tentativa de diálogo dos monoteísmos a favor de uma linguagem filosófica. Então, a filosofia como uma linguagem de comunicação no espaço público, em que os interessados de diferentes locais possam ter um campo aberto de discussão. E a filosofia que forneceria esse vocabulário. E essa ideia está tão presente em Não Sou um Robô, em Ser Eterno no Meio do Mundo. Ser Eterno no Meio do Mundo é a biografia filosófica de Edith Stein, que tem uma história de vida incrível. Tem Esse Não Sou um Robô. Eu pego o exemplo do Homem Bicentenário, de Isaac Asimov, que deu naquele filme com Robin Williams, né, que é a história de uma pessoa que quer de um robô que quer se tornar humano. Como é que ele vai se tornar humano? Então, eu acompanho essa história para ver em cada aspecto o que vai tornando, o que ele, enfim, vai ver que, assim, agora sim eu sou um ser humano. Eu uso a Hannah Arendt, o Habermas, aqui, e assim, gente, tem um pessoal mais poético, Não Se Atravessa Duas Vezes o Mesmo Rio, aproveita uma leitura do Grande Sertão Veredas para falar sobre Heráclito. Pego também aqui, pego o Castro Alves, uma história de Castro Alves, do Estrangeiro, um poema chamado O Estrangeiro, de Castro Alves, e comparo ele com Albert Camus. Claro, rapaz, Castro Alves já era o existencialismo ali, no meio do sertão da Bahia, porque a Bahia começou tudo no mundo, vocês sabem disso, né? Sim. E aqui, claro, tem também as tabelinhas de verdade, só para eu mostrar para o mundo que eu sei fazer tabela de verdade, vocês sabem? Assim? Que brincadeira, gente. Aqui, olha só, uma tabelinha, verdade. Mas falando sobre como alguns filósofos quiseram criar uma linguagem perfeita, formal e simbólica, que evitasse enganos, que a gente pudesse pensar perfeitamente. É genial isso. Esse sonho é completamente fantástico. Eu chamei de outro sonho simbólico. A gente, esses matemáticos, um bando de gente aí que sabe fazer conta no bar depois da meia-noite. Não, é um pessoal super incrível mesmo, assim, que chega, caramba, imagina se a gente constrói uma linguagem, cara, que todo mundo pensa perfeitamente, cara, a partir de questões reais, cotidianas. Fomos lá, sim, e também os números sagrados. Eu aproveito um pouco da filosofia da matemática para falar ali, como René Descartes, e aproveitando o filme O Mente Brilhante, né, para pensar sobre isso, sobre essa coisa um tanto fantástica. Eu acho extremamente fantástico. O pessoal da matemática é um pessoal assim
que é assim, tá a um ponto de se tornar guru. Aquilo ali é mágica pura, assim. Pitágoras já sabia disso. Então, ou seja, gente, tem cinema, tem matemática, tem Idade Média, assim, questão religiosa, questão de história do Brasil, abolição da escravatura, tem, bom, tem, é, tem uma questão ética aqui muito, muito interessante. Poxa, essa história. Tem a arte de narrar-se, do Paul Ricoeur. Como é que o Paul Ricoeur diz que você é quem é você? É você se narrando. Então foi essa minha vontade de narrar ideias e trazer essa concepção de que a gente é aquilo que a gente narra e constrói a história pessoal como quem constrói uma história a ser contada. Isso de alguma maneira é, é uma linha, é algo que nos conduz e conduz muitas das outras histórias que a gente vai criando. Tá bom? Então, gente, essa foi a live. Espero que vocês curtam, né? Procurem saber, procurem ver, procurem mais sobre esse livro que vai estar em outros espaços também. A gente vai levar até bibliotecas, tá bom? Que aí a ideia mesmo é que ele sirva, esteja a serviço. Tá? Beijão, até!